Olá. A Constituição garante aos brasileiros acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelos três poderes. É direito seu, cidadão, saber em detalhes e com facilidade de acesso sobre as receitas e despesas de cada órgão, por exemplo. Como são gastos os reais arrecadados com os impostos que você paga. Até mesmo quais e quantos são os servidores públicos e quanto ganha cada um. Essa transparência é considerada um dos melhores antídotos para a corrupção, já que uma gestão pública transparente dá à sociedade maiores mecanismos de controle sobre os seus governantes, representantes e servidores. Aqui no Congresso Nacional não é diferente. E nós vamos saber como esse trabalho é feito conversando com Marcos Rubem de Oliveira e Guilherme Brandão, da Secretaria da Transparência Legislativa do Senado Federal. Obrigado pela presença dos colegas. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. Bom, é um prazer tê-los aqui, principalmente pelo trabalho que vocês realizam. Vamos começar explicando para as pessoas, afinal de contas, o que é transparência pública das informações. Bom, Silvio, nós que agradecemos o convite, a presença aqui, de poder falar um pouco sobre a transparência, sobre o trabalho, né, que o Senado Federal vem fazendo no sentido de promover a transparência. A transparência pública é um dever, né, de todo órgão público de divulgar todas as informações de interesse da sociedade. Tudo aquilo que é custodiado, tudo aquilo que é gerado pelos órgãos públicos é de propriedade da sociedade, então deve ser disseminado, deve ser informado de alguma maneira. Isso é um preceito constitucional, esse da transparência, Marco? Sem dúvida, a transparência é uma conquista da democracia, né? Então ela está garantida na Constituição em vários dispositivos, principalmente quando fala do princípio da publicidade da administração pública. Então cabe ao Estado, não só como uma vantagem, mas uma obrigação da ampla divulgação dos gastos públicos, das receitas públicas também. Bom, nós tivemos em 2011, no final de 2011, foi sancionada a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor uns 5, 6 meses depois, em maio de 2012, né? Mas assim, em fevereiro de 2013 o Senado já tinha criado a Secretaria de Transparência e de Controle Social, né? O Senado, desde o princípio, então, estava empenhado em seguir esse princípio constitucional da transparência da publicidade? Sim, o Senado foi um dos primeiros órgãos públicos a criar um portal da transparência. Já em 2009, o Senado disponibilizava no seu site, na internet, um portal da transparência que divulgava várias informações públicas, né, de interesse geral sobre o Senado e sobre as atividades que o Senado exerce, né? E em 2013 foi criado, sem custo adicional para o Senado, com a transformação dos órgãos que até então existiam, foi criada a Secretaria de Transparência, que tem como missão, até hoje, organizar e pensar na política, na forma de divulgação, de acesso, de distribuir o acesso às informações custodiadas pelo Senado Federal. Foi difícil esse trabalho? Quer dizer, existe no início uma resistência do serviço público de ficar publicizando, tornando públicas todas as informações? Esse contrato, ou essa despesa, esse negócio vai dar problema. Acontecia isso muito? Era comum acontecer? No início, né? Sim, acontecia. No início, as nossas informações do Senado já estão todas praticamente em sistemas informatizados. Então, foi mais um trabalho de logística, de conseguir colocar essas informações de uma maneira de fácil acesso para o cidadão e facilitar, de fato, não só o acesso, mas principalmente o entendimento a essa informação. Nós tivemos algumas barreiras assim, de cultura que a gente viu que os servidores e os senadores e todo o Senado, ele tem agido no sentido de cooperar com a transparência. É um órgão que, de fato, tem pensado, tem trabalhado nesse sentido. Mas, lógico que existiram, né, e ainda existem dificuldades de cultura, dificuldades da forma como as coisas são estruturadas, né? Então, existe alguns empecilhos a serem vencidos, né? Eu posso citar como exemplo a linguagem utilizada. Então, a gente tem uma linguagem interna, uma linguagem do próprio órgão, que é muito técnica. Então, uma das dificuldades de fazer com que as coisas sejam transparentes é justamente traduzir essa linguagem
do técnico para o social, para que o homem médio, o cidadão médio brasileiro consiga entender. E essa é uma das dificuldades. É porque realmente se você pega as informações do serviço público, como muitas vezes elas são, como elas transitam aqui com todo aquele jargão administrativo ou mesmo com aquele jargão legislativo, não adianta você simplesmente colocar daquele jeito para as pessoas em um portal, porque as pessoas vão ter o documento, mas não vão entender o que aquele documento representa, não é? Exatamente. A transparência não é só de números, né, de dados, também é do linguajar. A gente precisa adaptar o tipo de linguagem burocrática que se usa em órgãos públicos para que o cidadão, como o Marcos falou, tenha facilidade de entender. Então, o esforço que a gente tem enquanto secretaria também é de tornar mais inteligível, mais fácil a compreensão das informações que estão no site. Por isso que a gente trabalha tanto por dados abertos, a gente cria relatórios, as planilhas são organizadas de uma forma tal que a pessoa consiga baixar e entender. Mas ainda é um obstáculo a ser vencido no dia a dia, melhorar a qualidade dessa comunicação. Você acha que hoje a gente já alcançou um bom patamar nesse sentido? Porque a Lei de Acesso à Informação, ela criou algumas obrigações para o serviço público, né? Além dela garantir para as pessoas, você tem um mecanismo tal para você entrar em contato com o Estado e exigir tal informação. Mas as pessoas aqui no Senado, por exemplo, eu mesmo como servidor, recebo muitas vezes, né, pedidos que vêm da ouvidoria, por exemplo, falando, olha, você recebeu a solicitação tal, você tem tanto tempo para responder. Essas exigências, foi difícil no início você conseguir implantar essa cultura de que, olha, nós temos as satisfações a dar às pessoas. Exatamente, você citou a ouvidoria, né, o serviço de acesso à informação pelo cidadão. Então, hoje, mesmo que a informação esteja no site, mas não esteja compreensível, o cidadão pode solicitar por meio do próprio site essa informação de forma mais detalhada. E aí, como você disse bem, Silvia, o serviço público tem que se adaptar à lei de acesso à informação. E apesar da gente ter lá alguns anos, ainda há um esforço de mudança de cultura, né? Mas é claro, aqui no Senado a gente tem um serviço de informação ao cidadão muito bem estruturado. Então, você citou bem o exemplo aí, os servidores recebem essas demandas por e-mail e tem que responder porque a lei... E a gente acaba se adaptando com o tempo nisso. Além da ouvidoria, Marcos, a gente tem outros mecanismos em que o cidadão pode exigir a transparência ou pedir as informações aqui do Senado, né? Sim, a Lei de Acesso à Informação, né, determina que o órgão tenha um espaço, tenha um canal de comunicação, né, com a sociedade para que ela faça esse pedido de informação. Então, o Senado ele tem no seu portal seus mecanismos, no próprio portal tem os mecanismos de entrada de informação que você pode pedir digitalmente, né? Solicitar informação sem precisar usar o telefone ou vir aqui. Você pode também usar o 0800 do Senado Federal para fazer essa ligação e solicitar essa informação. E tem vários outros mecanismos, né, que permitem a participação da sociedade. Tem o E-Cidadania também, né, que a gente usa bastante, inclusive aqui na TV, que foi um mecanismo importante que foi implementado para permitir que o cidadão, durante a realização dos eventos legislativos, ele também participe desse processo, se sinta quase que um senador ali interferindo, dando sugestões, dando opiniões. Vocês percebem na Secretaria de Transparência que essas medidas todas que vocês estão tomando estão realmente aproximando mais as pessoas do Congresso, do Senado, no nosso caso específico? Sim, claro. O interessante o caso do E-Cidadania, porque por exemplo, dentro do aspecto do E-Cidadania, todo projeto de lei que tramita no Senado, ele vai para o E-Cidadania para que a sociedade possa se manifestar. Então, é um canal riquíssimo de participação da sociedade. Além disso, como você citou, né, Silvio, tem as audiências públicas. Nas audiências públicas, o cidadão pode tanto participar virtualmente, né, comunicando ali sua opinião, quanto participar por telefone, né, ligando para o 0800 do Senado e dando a sua contribuição. Isso é um canal fortíssimo de acesso ao cidadão. A gente vê que o Portal e-Cidadania é um dos que tem maior quantidade, maior volume de acesso no Senado Federal. Tem outros mecanismos interessantes, gostaria até de citar aqui. Claro. A Secretaria de Transparência alberga também o Data Senado, Instituto de Pesquisa Data Senado, que faz pesquisas de opinião sobre os temas que estão em tramitação, sobre os temas que estão sendo discutidos no Senado. Então, o Data Senado ele é um órgão que ele escuta a opinião da população de uma maneira representativa, faz uma amostra técnica, científica, representativa da população e ali a gente busca a opinião de todos os brasileiros a respeito dos temas que estão sendo conversados, que estão sendo dialogados aqui dentro do Senado Federal. Essas pesquisas realizadas pelo Data Senado são colocadas à disposição dos senadores também para avaliação? Sim.
Sim, no site do Data Senado a gente tem esses relatórios todos das pesquisas e eles são comunicados. Assim que as pesquisas são produzidas, os gabinetes todos são comunicados. Inclusive, eles podem demandar pesquisas específicas para o Data Senado produzir, com todo esse know-how que a gente já tem técnico, né, de estatísticos e analistas de dados, o Data Senado consegue produzir pesquisas que atendam aos interesses dos gabinetes. Então, é um produto à disposição dos senadores aqui dentro do Senado. As pessoas que estão acompanhando, inclusive, se quiserem, podem acessar o site da Secretaria de Transparência, que lá tem links para todos esses serviços, não é mesmo? Com certeza. É o senado.leg.br/transparência. /transparência, exatamente. Está na tela aqui o nosso... Bom, a gente sabe que o dever de publicidade e transparência exige que essas informações administrativas, e no caso nós legislativas, estejam à disposição do cidadão de forma rápida e simples, né? Vocês têm como dar um exemplo de como é que isso pode ser feito? Digamos, foi aprovado um projeto que ainda depende de uma decisão do plenário. Às vezes a pessoa lê a notícia só na imprensa que o projeto tal foi aprovado no Senado. E, na verdade, ele foi aprovado numa comissão, ainda precisa ir para o plenário. Isso é uma coisa que é muito comum as pessoas ligarem tendo dúvidas sobre isso, do processo legislativo, que sempre é um pouco difícil as pessoas entenderem, né? Sim, o Senado, inclusive, esse ano esteve naquele evento Campus Party, tentando produzir uma ferramenta para facilitar essa trilha legislativa, né? Porque a linguagem utilizada no processo legislativo ainda também é muito burocrática. Então, a ideia, esse processo está em desenvolvimento, esse aplicativo, é de facilitar a lógica da tramitação legislativa, para justamente resolver esse problema, se o cidadão conseguir visualizar como é que funciona e não se confundir. Mas, é claro, ainda há um esforço a ser feito nesse sentido, da forma como está sendo feito hoje, ainda cabe muitos aperfeiçoamentos. A gente recebe muitas dúvidas quanto ao processo legislativo por meio da ouvidoria, e o próprio Cidadania ele foi criado para albergar a participação social, mas tem esse entrave, né, de entender que o processo passa pelas comissões, pode ir para o plenário, pode não ir para o plenário. Então, essa comunicação deve ser facilitada. Nem sempre o que é aprovado aqui no Senado é definitivo, que ainda tem que ir para a Câmara. Exatamente. Vai para a Câmara, ainda pode ser sancionado ou não pelo presidente, tem veto, toda aquela confusão. Então, as pessoas têm realmente muita dificuldade de entender esse processo, né? Mas, assim, 5 anos de secretaria, né? É um balanço positivo que você faz até o momento do trabalho? Quer dizer, vocês acham que já conseguiram atingir um bom nível ou ainda tem muito caminho a andar aqui? Eu acho que nós conseguimos atingir um bom nível, melhoramos bastante vários aspectos de transparência, de acesso à informação dentro do Senado Federal, mas ainda há muitas coisas a melhorar. É um caminho longo, é um caminho para alcançar a perfeição, né? Lógico, é um caminho que tem passos a trilhar e até nesse sentido a Secretaria de Transparência desenvolveu uma metodologia para avaliar o que foi feito até agora e o que se pode fazer a mais, né? Que a gente deve falar daqui a pouco, né? Que é o Índice de Transparência do Poder Legislativo. Né? Exatamente. A gente pode falar dele agora. Inclusive, a gente trouxe uma arte aqui para explicar para as pessoas o que mede esse Índice de Transparência do Poder Legislativo. Né? Então, a gente vai item por item aqui explicando para as pessoas. Transparência legislativa é o que, Marcos? Ou Guilherme, quem quiser responder. Pode ir. Muito bem. O índice, então, nós estamos vendo aí na projeção 4 dimensões que o índice de transparência avalia. Sim. Ele por ser um índice de transparência do Poder Legislativo, ele tem uma dimensão, uma avaliação específica sobre as atividades do Poder Legislativo. Então, essa dimensão transparência legislativa avalia quão transparente é o órgão legislativo naquilo para o qual ele foi criado. Na sua atividade fim, né? Exatamente, que é a criação de leis e a fiscalização do Poder Executivo, né? Então, ali nessa dimensão transparência legislativa, se avalia se aquilo que o órgão legislativo está fazendo, de fato está chegando, está sendo disponibilizado ao acesso do cidadão como um todo. Que é um pouco isso que a gente estava falando, né? As aprovações de projetos, as tramitações, tornar mais legível, por assim dizer, para as pessoas esse caminho, né? Exatamente. Uma observação sobre o índice de transparência do Poder Legislativo, ele foi pensado como um índice para avaliar a transparência dos órgãos legislativos como um todo. Não só do Senado, não só da Câmara, mas de qualquer órgão legislativo do Brasil. Então, ele tem como métrica, como avaliação do ponto de partida, o dever constitucional dos órgãos legislativos e aquilo para o qual eles foram criados. E também foi comparado às melhores práticas internacionais. O que as organizações internacionais dizem a respeito daquilo que um órgão legislativo deve fazer e deve tornar público. Então, o que o índice faz, na verdade, ele pega essa meta ideal
aquele máximo de transparência que se pode esperar de um órgão legislativo e compara essa métrica ideal com a realidade. O que a gente identifica nos órgãos legislativos em relação àquilo que está sendo avaliado, nesse caso, a transparência legislativa. Quanto mais próximo estiver o órgão dessa meta ideal, dessa métrica ideal, maior será a nota. Então, se a gente quiser avaliar se um órgão está, do ponto de vista da transparência legislativa, se ele está alcançando sua meta, a gente pode facilmente aplicar esse índice de transparência e verificar quão próximo ou quão distante ele está dessa meta ideal. A mesma coisa vale para a transparência administrativa, só que aí não estamos falando de produção de leis, nem de fiscalização do governo, nem de votação de autoridades, né, escolha de autoridades pelo governo. Transparência administrativa é basicamente aquilo que qualquer órgão público tem que fazer, que é gerir o dinheiro público, fazer gastos, fazer contratações, é isso, né? Perfeito, Silvio. A transparência administrativa diz respeito a tudo aquilo que a Lei de Acesso à Informação, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição exigem para que qualquer órgão público possa cumprir o dever da transparência. Então, são contratos, são licitações, remuneração de servidores, são dados atinentes mesmo à atividade meio, né, em comparação com a transparência legislativa. Então, a transparência administrativa é sobre a atividade meio e lança luz aí sobre esses gastos com pessoal, com contratações, com licitações e compras. A participação e controle social é aquilo que também falamos há pouco, que é os canais que estão oferecidos ao cidadão? Exatamente. A lei de acesso à informação, ela prevê que os órgãos públicos fomentem a transparência e que propaguem a cultura de transparência. E a melhor forma de avaliar isso é verificar se o quão aberto é o órgão à participação da sociedade. Quão aberto ele está a disponibilizar ferramentas de controle social para a sociedade. Então, nesse espírito, o índice de transparência avalia também esse nível de abertura do órgão para a participação social, justamente nessa dimensão, participação e controle social. E o último item que vocês medem para definir o índice de transparência do Poder Legislativo é a aderência, quer dizer, a obediência à Lei de Acesso à Informação. Isso. Nesse sentido, quais são os principais critérios que as pessoas medem aí para criar o índice? O índice, nesse caso, ele vai avaliar se o órgão fornece um serviço de ouvidoria, por exemplo, se é possível você solicitar... oferece, né? Perfeito. Se é possível recorrer das decisões que negam o pedido de acesso à informação. Então, são dispositivos que a lei trouxe para facilitar o acesso à informação. Então, a gente mede, nesse caso, se o órgão possui esses recursos, esses mecanismos para atender a Lei de Acesso à Informação. Não é muito comum, né? Você, aqui no Senado, pelo menos imagino que não seja, você negar uma informação para um cidadão, né? Não. Em 2016, salvo engano, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo nacional de demanda de informações para órgãos públicos e avaliou órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo. E o Senado Federal foi um dos poucos órgãos que atendeu todas as demandas feitas nesse estudo e dentro do prazo. Então, o Senado Federal, nessa avaliação, apresentou um resultado muito positivo, comprovando, de fato, que as demandas, quando são feitas, são atendidas, né? Elas têm respaldo. O índice, agora, a gente já viu o que ele mede, vamos ver quais são os critérios, o que ele leva em consideração, né? Aí já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Totalidade, atualidade, prontidão e série histórica. Isso diz respeito aos dados, né? Isso. Totalidade dos dados. Podiam explicar para a gente mais ou menos como esses 4 itens se encaixam dentro dos critérios? Sim, no caso da totalidade, é considerando o conjunto de informações geradas, o conjunto gerado por aquele órgão, se estão todos disponíveis. No caso do Senado, por exemplo, para pegar o exemplo, né, das leis, né, dos projetos de leis, todos os projetos de leis gerados em 2018 estão à disposição no site, a totalidade avalia isso. É diferente de atualidade, que avalia se aquelas informações foram atualizadas recentemente. Então, no caso do Senado também, se a gente for pegar o exemplo dos concursos, se os últimos concursos estão disponíveis no site, está faltando algum, então a atualidade vai emitir essa questão de atualização mesmo do site. Todas essas normas internas que aqui acontecem, mudança de regimento, tudo isso tem que estar sempre constantemente atualizado. Né? Assim que é alterado, tem que estar disponível no site. Prontidão é mais ou menos isso também, né? A prontidão é quão prontamente a informação está disponibilizada para o cidadão. A partir do momento em que ele pede. Exatamente. Então, por exemplo, o ideal é, nas informações que estão no portal, no site do Senado ou de qualquer outro órgão, o ideal é que a informação seja de interesse público que ele consiga acessar sem nenhum obstáculo.
que não tenha por exemplo, não exige um cadastro prévio, que tenha senha e que possa ser moroso. Então, que a um clique ele consiga acessar as informações. Então, essa dimensão prontidão vai avaliar se a informação está de fato acessível para o cidadão a um clique ou se existe alguns passos necessários para acessar essa informação. É claro, por exemplo, se o cidadão pede uma informação e para disponibilizar eu preciso de dados do contato do cidadão, é natural que se peça os dados de contato do cidadão para poder dar a resposta. Mas se forem dados que estão prontamente disponíveis, que sem essa necessidade, então a prontidão vai avaliar se ela está lá um clique ou se existem alguns passos criados para que possam deixar esse acesso um pouco mais difícil. Série histórica, então, basicamente, são essas informações dentro de uma perspectiva dos anos anteriores, né? Isso. Perfeito. Série histórica mede exatamente isso. Se, no decorrer do tempo, as informações foram fornecidas, se a gente consegue resgatar informações antigas, anteriores, e ela tem como base a própria Lei de Acesso à Informação, marco temporal 2012, né? É a Lei de Acesso à Informação. E as informações de lá para cá, todas têm que estar disponíveis como a lei exige. Mas o Senado até já foi mais atrás, Com né? certeza. Foi bem mais atrás. E vamos ver qual foi a nota que o Senado conseguiu aí, em relação ao Índice de Transparência do Poder Legislativo. Quer dizer, o desempenho do Senado foi uma nota de 0,8374, sendo que o máximo ali é 1,0. Exato, né? Exato. É como se fosse uma nota quase 84 de 100, né? É nível A. Em que o Senado se destacou mais para conseguir um coeficiente tão alto? E quais setores que vocês acham que o Senado ainda poderia melhorar mais para subir essa nota um pouquinho? O principal ponto onde o Senado se destacou foi justamente na transparência legislativa, que é positivo, né? Significa que o Senado ele cumpre bem a sua atividade fim, ele transparece bem aquilo pelo qual ele foi criado, né? Então, a transparência legislativa foi uma nota muito próxima de 1, foi 0,99 alguma coisa. E nisso a gente ficou muito feliz, né? Porque, afinal, atividade fim. Na transparência administrativa também a nota foi muito boa. Onde o Senado precisa se esforçar um pouco mais ainda alguns pontos de aderência à lei e de participação, né? O Senado precisa disponibilizar mais dados abertos, por exemplo, tem que facilitar, como você falou bem, ali, a linguagem de algumas páginas. Então, é nesse ponto que o Senado precisa desenvolver. A aderência à lei tem pontos que a gente precisa trabalhar e pode melhorar, sim. Você citou que esse índice foi criado para medir todas as casas legislativas do Brasil, né? Mas você tem notícia de que, bom, a Câmara dos Deputados, nossa vizinha aqui, certamente deve ter também um trabalho semelhante, né? E a gente tem as Assembleias Legislativas dos 26 estados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e nós temos câmaras de vereadores, que também são casas legislativas, nos 5.000 municípios brasileiros. Esses princípios da Lei de Acesso à Informação e da transparência pública, no Brasil em geral, dentro das casas legislativas, está sendo seguido, Marco? A gente tem conhecimento de que a Câmara dos Deputados, uma parceria até com o próprio Senado, está fazendo a aplicação também. Ainda não temos conhecimento do resultado, né? Exato. Mas que está sendo feito. Nós sabemos que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela passou por uma avaliação e teve um desempenho que, à época, o presidente da Câmara se comprometeu a melhorar os aspectos que poderiam ser melhorados, né? Essa aplicação, a essa época, foi feita por uma organização não governamental. É isso que eu ia perguntar. Quem é que mede isso? São pessoas, são órgãos fora do Senado, fora das casas que são investigadas. Não são vocês que fazem essa medição. Essa avaliação específica foi uma autoavaliação. É uma avaliação feita dentro do próprio Senado Federal para, a partir daí, identificar justamente os elementos que o Senado pode utilizar para melhorar a sua transparência. Usando aqueles critérios internacionais. Usando aqueles critérios, exatamente. Então, nós identificamos, por exemplo, a questão dos dados abertos e nós temos nos preocupado bastante em disponibilizar mais dados abertos, que são dados que qualquer cidadão pode acessar sem necessidades sem maiores dificuldades, né? Então, esse é um aspecto que nós identificamos. Mas o índice, quando ele foi criado em 2014, 2015, ele foi pensado, a metodologia foi pensada para se transformar num instrumento da sociedade civil como um todo, um instrumento de fácil acesso e que permitisse a sociedade avaliar. Então, ele foi criado dentro do Conselho de Transparência do Senado Federal. O Conselho de Transparência do Senado Federal é um órgão cuja presidente é a diretora da Secretaria de Transparência, a diretora Elga, e
esse conselho ele tem dentro da sua estrutura membros da sociedade civil. Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, o Instituto Ethos, a Transparência Brasil, foram órgãos que já participaram que participam do conselho. E dentro desse conselho surgiu a demanda de criar uma metodologia, uma métrica para avaliar a transparência. Então, foi a própria sociedade civil que sugeriu e o Senado Federal abraçou essa missão e criou o índice. Esse índice foi disponibilizado para toda a sociedade. A gente tem, por exemplo, por meio do Interleges, temos divulgados para as várias câmaras, né, e assembleias legislativas do país. Nós temos divulgado essa metodologia e elas se interessam, claro, e estão sempre buscando mais informações. Agora, de aplicação, nós temos conhecimento então, do Senado Federal, uma avaliação interna, que agora vem a público, né? Nós temos também conhecimento da Câmara dos Deputados, que está fazendo essa aplicação, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e eu acho que são esses, né? O Ministério Público da Bahia, né? O Ministério Público da Bahia se interessou bastante também e absorveu parte dessa tecnologia para criar sua própria metodologia. Essas avaliações vão ser feitas anualmente? A ideia é que sejam feitas anualmente, mas a metodologia também não estipula um prazo, né? No caso da Câmara Legislativa, como o Marcos falou, foi uma organização da sociedade civil que aplicou, né? Então, foi uma aplicação externa. E aí, no momento da entrega do produto, da avaliação, eles combinaram já um prazo para reaplicar, né? O presidente se comprometeu, na época a nota foi um nível C, 0,5 alguma coisa, então foi uma nota considerada baixa, né? De média para baixo. Então, o presidente da casa se comprometeu a melhorar essa nota e pediu um prazo de 1 ano e meio para poder melhorar. Então, ficou esse compromisso, né? No caso do Senado, a gente aplicou essa primeira vez como uma autoavaliação. É importante, o Marcos comentou, o Conselho de Transparência foi ouvido durante a aplicação, que tem membros da sociedade civil. A Transparência Brasil encaminhou uma série de questionamentos, sugestões e comentários sobre a nossa aplicação, em que foram atendidos, foram observados. E a gente pretende, sim, aplicar novamente aqui ao Senado e talvez a gente consiga, inclusive, a sociedade civil para poder contribuir, né? Organizações da sociedade civil são convidadas, são bem-vindas a testar a transparência do Senado Federal. O objetivo não é que o Senado avalie os outros órgãos. Claro. O objetivo foi criar um instrumento para autoavaliação, é um uso muito válido e também para que a sociedade como um todo possa avaliar o Poder Legislativo. Marcos, Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. A gente que agradece. Obrigado, Silvio. Obrigado. Bom, a página da TV Senado está disponível para que você reveja e compartilhe essa entrevista. Outra opção para isso é o canal do TV Senado no YouTube. Se a sua intenção é fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para o telefone 0800 61 2211, é o Alô Senado. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo Cidadania.